O Deus de Israel, o Deus do Antigo Testamento, era um Deus de alegria, de festejo, de paz, de comemoração. Senão ele não teria estabelecido 3 festas. No início da igreja cristã, teve um herege chamado Marcião, que ele achava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, um Deus severo, e era diferente do Deus de Jesus Cristo, que era um Deus de amor, compaixão e misericórdia. O Deus do Antigo Testamento era um demiurgo, cruel e malvado. Então o que é que Marcião fez? Ele pegou a Bíblia e saiu recortou o Antigo Testamento, tirou algumas cartas de Paulo, alguns evangelhos, e o que sobrou da Bíblia dele foi apenas o Evangelho de Lucas, algumas cartas de Paulo, e ele dizia, isso aí é que é a palavra de Deus. Quando você não tem a ideia correta a respeito de Deus, você pode começar a agir dessa maneira, não recortando sua Bíblia, mas escolhendo. Por exemplo, eu só quero ler o Evangelho de João, eu só quero ler o livro dos Salmos e coisas dessa natureza. Nós temos a Bíblia toda diante de nós, porque é o mesmo Deus, O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do nosso Senhor Jesus Cristo do Novo Testamento. E Ele não é um Deus severo que existe para estragar os nossos prazeres. A palavra Páscoa, Páscoa no hebraico, significa passagem. E se refere ao fato de que quando o anjo da morte passou pela casa dos israelitas lá no Egito, ele viu o sangue do cordeiro que tinha sido morto e ele passou sem matar o primogênito. Daí o nome da festa, Páscoa, em rememoração à salvação dos primogênitos. Por isso que aqui no texto, colado com essas instruções, vem a instrução de Deus dizendo, todo primogênito é meu. Todo primogênito é meu. Sim, é de Deus, porque Deus os salvou do anjo da morte através do sangue do cordeiro. Páscoa, a redenção e a salvação. Pães asmos, santificação. Porque essa é a sequência. Primeiro você é justificado, primeiro você é salvo. Em seguida começa o processo de santificação, em que você vai aprendendo a viver uma vida sem fermento, sem o fermento do pecado, mortificando o pecado em sequência à Páscoa. Você não pode comer pão, você não pode celebrar a festa dos pães asmos sem primeiro celebrar a Páscoa. Ninguém que não seja convertido vai viver um processo de santidade, ele não vai conseguir. Mas quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro na Páscoa, ele vai ter forças para se livrar do fermento. O fermento, essa capacidade do fermento de contaminar a massa toda, acabou fazendo com que o fermento se tornasse símbolo do pecado no Novo Testamento. Várias vezes no Novo Testamento existe essa referência. O fermento é um símbolo do pecado, porque a semelhança do fermento, o pecado não tratado, ele contamina a vida da pessoa, outras pessoas, sua família, a sua igreja e assim por diante. Pastor, por que o senhor fica pregando essas coisas aí, coisa da lei de Moisés? Isso é muito complicado. Eu estou lendo aqui, estou entendendo o que o senhor está dizendo, mas eu sempre li isso aqui e não estava entendendo, por isso que eu não gosto de ler, especialmente livro de Levítico, né? Que eu estou com vontade de pregar aqui também, exatamente por isso, né? A razão pela qual a gente tira tempo para pregar em livros difíceis como esse aqui, é porque é a palavra de Deus. E está escrito que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação do homem na justiça e no caminho de Deus. Toda escritura é inspirada por Deus. O apóstolo Paulo disse também que tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. O Senhor Jesus, os apóstolos, eles citaram abundantemente do Antigo Testamento. A gente não quer que vocês fiquem só lendo um versículo 2 do livro de Salmos, lendo uma passagenzinha do Evangelho de João, aqui e acolá, lendo um pedaço da carta aos Romanos. A gente quer dar alimento sólido, quer que vocês aprendam, que vocês estudem, que vocês cresçam, que cada vez que vocês aprendem mais alguma coisa, isso vai refletir na prática e na vida de vocês. E é um privilégio para nós podermos estudar a palavra, mesmo em textos difíceis assim, porque nós queremos, como eu vou mostrar no final, que tudo isso tem um significado para nós. Deus quer nos dizer alguma coisa. O que é que a gente aprende diante de tudo isso?
Primeiro, que a festa e a sequência das festas nos ensinam sobre a história da redenção. Cristo morre na Páscoa como o verdadeiro Cordeiro de Deus. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, quando Paulo diz: Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Uma vez que Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado, nós não celebramos mais a Páscoa. Nós celebramos a ceia do Senhor, que representa a morte de Cristo Jesus. Pães asmos, vida de santidade. Olha o que é que Paulo diz nesse mesmo versículo, 1 Coríntios 5, 7. Jogue fora o velho fermento, pecado, para que vocês sejam nova massa. É isso que Deus nos chama para ser, usando a analogia, nova massa, uma massa sem fermento. Cristo morre por nós, Ele é o nosso Cordeiro Pascual, e nós queremos viver uma vida sem fermento. Pentecostes se refere à obra missionária de pregar o Evangelho às nações pelo poder do Espírito Santo. Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Tabernáculos, que festa linda essa daqui. Lá em João capítulo 1, verso 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que o verbo habitar no grego é o mesmo verbo para armar uma tenda. O sentido poderia ser traduzido assim: o Verbo se fez carne e armou a sua tenda no nosso meio. Lembrando a festa dos tabernáculos. Agora não somos nós que armamos a tenda para que Deus venha morar conosco. O próprio Deus armou a sua tenda no meio da humanidade, no meio do seu povo, para ter comunhão conosco. Em terceiro lugar, Deus não era contra a alegria, gratidão, cânticos, festejar e alegrar-se, e assim nós deveríamos ser também. Gente, não tem pecado nenhum em alegria verdadeira pelo motivo correto. Nós não precisamos ter um culto macambúzio, que às vezes parece um enterro. Graças a Deus não é o nosso. Mas tem cultos que parecem um enterro. Parece um enterro. É festa, é celebração. No culto a gente vem se encontrar com o nosso Deus. A gente vem celebrar. Por isso que ele diz: não compareça de mão vazia. É festa. Venha. Vamos celebrar juntos. É isso que Deus deseja. A tenda, o tabernáculo era chamado de a tenda do encontro, porque era ali que Deus se encontrava com o seu povo. Não estou dizendo que durante a semana você não tem encontros com Deus, mas isso aqui é diferente. Isso aqui é diferente, é o povo de Deus vindo se encontrar com o seu Redentor e o seu Salvador. Todas as três festas apontam para uma única festa. Qual é? A ceia do Senhor. Todas essas festas apontam para uma. Para os judeus, Deus deu três festas, porque o evento que elas celebram é muito complexo, para você poder entender com uma festa só. No Novo Testamento, o Senhor Jesus e os apóstolos reduziram todas as festas a uma única festa, que é a celebração da ceia do Senhor, no dia do Senhor, com o povo de Deus reunido. Ali você tem a presença de Cristo tabernaculando entre nós pelo Espírito, Ele está presente espiritualmente. Ali você tem as primícias, simbolizada pelo vinho e pelo pão. Ali você tem o dia de Pentecostes, o Espírito Santo, que usa tudo isso, a gente chama de meio de graça. O Espírito Santo usa isso para nos edificar, consolar e instruir. E você tem Cristo, que é o Cordeiro Pascual que foi dado por nós. Todas as três festas se resumem numa celebração única. E, pensando bem, nós festejamos mais do que os israelitas, porque ele tinha três vezes no ano. Nós temos todo mês, né? Celebração da festa. Poderia ser todo dia. Calvino queria fazer isso todo dia, não, todo domingo. Calvino queria fazer isso todo domingo. O consistório de Genebra não deixou. Mas quanto mais festa, melhor. Né? Quanto mais festa, melhor. Então, existe uma razão pela qual Deus determinou todas essas coisas. Domingo, então, é o nosso único dia de festa e de celebração. Não venha adorar a Deus de mão vazia. Deus quer que você traga o sacrifício do seu coração. Está lá em Romanos capítulo 12, verso 1, que nós não devemos nos deixar
envolver por esse mundo, mas devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. No culto nós nos entregamos a Deus. No culto nós nos oferecemos inteiramente a Deus. E juntamente conosco vem o nosso bolso, nossas posses, nossos talentos, nosso tempo, tudo aquilo que Deus me deu. Eu consagro e entrego a Deus para viver para Ele e para servi-lo. É na ceia do Senhor que nós nos encontramos com o Senhor Jesus, através da celebração dos símbolos que Ele deixou, o pão e o cálice. Quando nós celebrarmos agora, que você faça isso com muita alegria, entendendo o que é que isso representa. Isso aqui não é invenção da igreja, não. Isso aqui é a consumação das 3 festas. É Deus, através da história, construindo a narrativa até que chegasse aqui.